Olá, alunos de Direito Internacional Público, dando continuidade às nossas aulas. Aqui é o professor Lucas Serafini e hoje nós vamos continuar falando de fontes do Direito Internacional Público, mas vamos falar então das demais fontes, como o costume, os princípios gerais do direito, a jurisprudência, a doutrina, a analogia e equidade. Ok? Então vamos passar para a nossa projeção aqui. Bom, primeiro ponto, quando nós falamos em costumes, né, nós temos que relembrar que essa fonte do direito internacional público está previsto lá na Corte Internacional de Justiça, no Estatuto da Corte Internacional de Justiça, no Estatuto da CIG, lá no artigo 38. E o artigo 38 do Estatuto da CIG afirma que o costume resulta de uma prática geral aceita como sendo um direito. Então, o costume nada mais é do que uma prática reiterada, do que uma conduta reiterada do sujeito de direito internacional público, e essa conduta ela é feita, ela é repetida, porque há consciência de obrigatoriedade na postura deste indivíduo desta forma, tá? Então, o costume resulta de uma prática geral aceita como sendo direito no nosso sistema jurídico internacional. Desse pequeno conceito, nós tiramos dois elementos, né, do costume. O costume, para ser, né, um costume, ele precisa ter o elemento material e o elemento subjetivo. O elemento material do costume, na verdade, é a própria prática, a repetição do modo de proceder dos sujeitos de direito. Tá? Os sujeitos de direito, reiteradamente, se portam de uma determinada forma, ou praticam um determinado ato, ou deixam de praticar um determinado ato, porque eles acreditam que essa prática, que essa omissão seja obrigatória. Tá? Então, o primeiro elemento material é a própria prática, a repetição do ato ou a repetição da omissão, digamos assim. O segundo elemento, para formar então o costume, é o elemento subjetivo, que é aquela crença na postura obrigatória. É a convicção de que eu procedo dessa forma porque é obrigatório e, consequentemente, jurídico essa minha postura. Tá? Então, com esses dois elementos, o elemento material e o elemento subjetivo, se encontrando em uma determinada prática internacional, entre estados, entre organizações internacionais, eu crio uma outra forma, uma nova forma de fonte do direito, que é o costume internacional. O elemento material do costume, então, é o procedimento, a repetição de um determinado ato, de uma determinada conduta, tá? Não necessariamente precisa ser uma ação, pode ser uma omissão, deixar de fazer algo, tá? Só que aí você pergunta, tá, mas essa postura minha, esse praticar algo, deixar de fazer algo, tem que ser por quanto tempo para que se constitua o elemento material? No direito internacional público não há uma resposta específica dizendo quanto tempo um Estado ou uma organização internacional deve agir de determinada forma para que se constitua um dos elementos do costume. Tá? Geralmente, no direito internacional público, nós estamos falando em dezenas de anos. Tá? Como o Estado ele tem a tendência é que ele se perpetue no tempo, né? Nós estamos falando em décadas. Tá? E alguns dos elementos, alguns dos exemplos que nós podemos trazer de costume internacional, que eu até já falei em uma das aulas para vocês, é a aceitação de que as organizações internacionais possam fazer tratados internacionais. Lembra que eu falei que há uma convenção de Viena de 86 que prevê que as organizações internacionais têm competência para fazer tratados internacionais? Só que essa convenção não está ativa mundialmente ainda, porque faltam ratificações para ativá-la. Então, o que acontece? Por uma norma de costume, por uma regra, por uma fonte de costume de direito nacional público, reconhece, dá reconhecimento, né, que as organizações internacionais possam fazer tratados internacionais entre si e até mesmo com estados. Então, o que aconteceu? Por vários anos, por várias décadas, principalmente no pós-Segunda Guerra Mundial, as organizações internacionais começaram a praticar esses atos internacionais, esses tratados internacionais, foram praticando esses atos por anos e anos e anos e nenhum Estado, nenhuma outra organização internacional se opôs. Tá? Na verdade, os Estados aderiam a esses tratados
praticavam tratados reforçando a tese da capacidade jurídica, ou melhor, do direito de convenção, da capacidade jurídica que essa organização internacional tinha de praticar esse determinado ato. Bom, só que eu falei para vocês que tem um detalhe, não basta ter o elemento material, tem que ter a crença, a convicção de que esse elemento, que essa prática de ato seja obrigatória, seja legal. E esse elemento é o elemento subjetivo que nós chamamos de opinio iuris, tá? A crença na obrigatoriedade da conduta. Somente o elemento material, somente a repetição de um ato não cria o costume. Depende da junção dos dois elementos, a repetição do ato, bem como praticar esse ato ou deixar de fazer algo porque eu acredito que essa conduta é obrigatória. Porque eu tenho a crença, eu tenho esse elemento subjetivo, eu tenho essa opinio iuris lançada de que essa postura ela é obrigatória no meio do cenário internacional. Tá? Então, falando isso, nós podemos ver que o costume não nasce da vontade unilateral de um Estado. Não basta um Estado começar a praticar um ato reiteradas vezes e entender que esse ato já é seu direito por costume. Não, porque tem que ter a crença na sociedade internacional, né, e a repetição, a aceitação da repetição desse ato na sociedade internacional. Tá? Então o costume não nasce de vontade unilateral. Como o tratado também é um acordo de vontade, não nasce da vontade unilateral de um Estado, o costume também não. Tá? O costume ele pode ser extinto pelo seu desuso, né? O desuso ele atinge o elemento material, você para de repetir o ato, ou pelo surgimento de um novo costume que o contrarie, o antigo, ou pela substituição desse costume por outra fonte do direito, que é um tratado. Aquela Convenção de Viena de 86, que prevê que as organizações internacionais podem fazer tratado, ainda não está ativa. Mas no momento que ela atingir 60 ratificações, ela passa a vigorar mundialmente, e aí a norma de costume que reconhecia o poder das organizações internacionais fazerem tratados vai entrar em desuso, em extinção, porque ela vai ser substituída por um tratado, por um documento escrito que prevê essa capacidade. Tá? Enquanto o tratado ele é um acordo expresso, formal, feito por escrito, o costume é um acordo tácito. Tá? Ele é um acordo tácito e elas são fontes que se complementam, pode se complementar, né? Não há hierarquia entre essas fontes. Tá? Geralmente os tratados são esses costumes que acabam sendo positivados, acabam sendo redigidos, lançados em um texto para dar maior segurança jurídica aos envolvidos, tá? Então, geralmente, o tratado ele é a expressão escrita do costume. Bom, agora tem um detalhe. Dentro do costume, como ele é formado por dois elementos, o elemento material e o elemento subjetivo, pode ocorrer de um Estado ou de uma organização internacional se opor à existência de um determinado costume e não ficar vinculado a ela. Quem é esse indivíduo? Quem é esse indivíduo que se opõe ao surgimento de uma norma de costume? É o chamado objetor persistente. O objetor persistente é aquele sujeito do direito internacional público que nega permanentemente ou reiteradamente um costume internacional. Alguém pratica um determinado ato e esse objetor sempre declara internacionalmente: não aceito esse ato, não reconheço esse ato como de direito. Tá? Ele acaba sempre sendo aquele objetor reiterado, ele vem sempre declarando-se contra a existência desse costume. Dessa forma, esse objetor persistente ele não é atingido por essa fonte do direito-costume. Ele não se vincula a esse costume. Ele não precisa cumprir este costume, tá? Agora, não podemos confundir o objetor persistente com o objetor de conveniência. O objetor de conveniência é aquele sujeito do direito internacional público que, quando lhe bem convém, ele não aceita o costume, mas quando é para seu favorecimento, ele aceita o costume. Então, esse indivíduo não é objetor persistente. Porque uma hora ele diz sim ao costume, outra hora ele diz não. Ele é um objetor de conveniência. Tá?
esse objetor de conveniência não tem o poder de se afastar dessa fonte do direito do costume, tá? Ele não consegue se afastar desta fonte. Entendido, pessoal? A respeito de costume, tá? O que nós tínhamos para falar para vocês seria isso hoje, tá? Um grande abraço a todos e até mais.